O ano letivo já começou para algumas escolas e a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, divulgou uma lista com 60 itens que não podem ser vendidos na lista na lista de material escolar. Vamos falar sobre isso e outros assuntos com o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB Seccional Sergipe, Flávio Cardoso, que está aqui com a gente. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo ao Sergipe no Ar. Bom dia, Samara. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto. Quais são esses itens que ainda são pedidos pelas escolas? Então, Samara, agora com o início do ano letivo, né, os pais se preocupam muito com a matrícula dos alunos nas escolas e também deve se preocupar com a lista de material escolar. E a OAB de Sergipe, entendendo essa situação, disponibilizou uma lista de 60 itens que são proibidos de ser cobrados pelas instituições de ensino como material escolar, que basicamente, de acordo com a Lei 12.866 de 2013, são produtos de uso coletivo. Então, é terminantemente proibido se cobrar que o consumidor, o pai do aluno, pague por produtos de uso coletivo. Quais são esses produtos que ainda estão sendo solicitados pelas escolas? A gente sabe que são esses que de uso coletivo não podem ser solicitados, isso. Mas tem alguns que as pessoas ainda pedem, ainda estão ali na lista. Na verdade, são muitos produtos, a lista compõe 60 itens, mas a gente vê com muita frequência material de limpeza, toner de impressora, papel higiênico, entre outros. Por exemplo, tem alguns, o lápis, ele é sim solicitado, o lápis comum para ele escrever, mas algumas vezes há uma solicitação de uma grande quantidade e isso já não é permitido? Exatamente. O consumidor ele deve ficar atento à quantidade exagerada daquele determinado produto de uso individual, porque aí pode ser considerado de uso comum. Ou de uso comum. E aí o pai deve ter acesso ao plano anual da escola para que ele verifique aquela abusividade. Às vezes o senhor já estava ali me contando que 50 lápis já foram solicitados? Isso, exatamente. Uma determinada escola solicitou uma quantidade de 50 lápis. Então ficou configurado de que o uso não seria individual, e sim coletivo. Então aquilo é uma conduta abusiva que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Quais são as outras denúncias que a OAB tem verificado juntamente aí com o PROCON, que é um órgão que as pessoas devem procurar? Quais são as outras denúncias já desse ano? Então, os pais eles devem ficar atentos porque a escola ela não pode exigir exclusividade daquele produto. Por exemplo, não colocar a marca do produto na lista. Aqui, já recebemos denúncias nesse sentido porque se configura venda casada. E também não pode determinar o modo de ensino exclusivo se aquele material é vendido em outra livraria. Ela não pode deixar somente ela vender. Então, se configura também a venda casada. E foi isso que aconteceu lá no município de Itabaiana? Isso, em Itabaiana. Recebemos uma denúncia e temos uma parceria junto ao PROCON municipal e o PROCON estadual que faz essa notificação e as medidas cabíveis contra a instituição de ensino. E explicando então para quem viu algum item estranho a ser solicitado na lista, o que deve ser feito, Bom, deve-se procurar o PROCON municipal, se o caso for aqui na capital sergipana, e o PROCON estadual, se for no município, no interior de Sergipe, a fim de que o PROCON vai tomar as medidas, notificar a escola. Se o pai já efetuou o pagamento daquele produto, ele tem o direito à restituição na forma dobrada, e caso se ocorrer uma indenização por danos extrapatrimoniais. E como é que é essa parceria entre PROCON e OAB, principalmente aí o senhor como presidente dessa comissão? É uma parceria que ganha toda a sociedade, notadamente o consumidor, porque o PROCON tem a legitimidade para aplicar aquela autuação, a multa, e a OAB faz a questão de levar o PROCON, expandir mais as denúncias, porque se a OAB recebe denúncia, então a gente também comunica ao PROCON. Falando nessas multas, varia de quanto a quanto? Depende muito da situação? Explica sobre o valor ela decorre de acordo com o faturamento daquela empresa, então
não existe um valor fixo, né? Vai depender daquele determinado caso. Da situação, né? Que aí já é uma situação administrativa do PROCON. Existe também essa ligação com as próprias escolas, elas já são cientes do que não pode ser solicitado, né? Sim, nós da OAB, né, a gente faz um trabalho de informação, tanto para o consumidor, para também os empresários, os donos das escolas, para que fiquem atentos o que pode e o que não pode ser cobrado, né? O consumidor ele tem o dever de pesquisar e o fornecedor, no caso a instituição de ensino, ela deve estar ciente de que não pode fazer aquela cobrança abusiva. Esse é um período, né, de maior quantidade, né, porque é o início das aulas, mas às vezes até no meio do ano as pessoas solicitam outros, ao longo do ano também podem estar solicitando outros materiais escolarizados, precisa ficar atento, né? A questão da atenção é o ano inteiro, né? Claro que a gente foca nesse início do ano letivo, porque é o início que vem várias cobranças para o consumidor habitual, que é o IPTU, PVA, e aí vem a matrícula nas escolas. Então, a gente percebe que quando toca no lado financeiro, né, a gente tem que ficar um pouco mais atento e não cair nesses abusos. Pois é, e falando em finanças, difícil, não é? Para quem já está numa situação complicada, nesse início de ano, e aí ainda ver abusos nessas listas, é uma forma até de economia, né? Já falando aqui de economia também, né? Exatamente, tudo englobado, né? E é importante porque o consumidor ele acaba sendo lesado e às vezes não sabe os seus direitos, né? E essa questão de informação é muito relevante para que até no final do mês faça uma economia e fique melhor para todos, né? E falando em informação, em direito, as pessoas às vezes têm dúvidas sobre várias coisas, não só de lista de material escolar, mas também dessa relação entre ensino, que cada vez é mais caro. As pessoas podem estar procurando também a OAB para esclarecimentos. Como é que é essa ligação também com a sociedade? Sim. A OAB é a Casa da Cidadania. Então, através das redes sociais da OAB Sergipe, a gente tem um trabalho de todas as quartas-feiras divulgar dicas do consumidor, de modo geral, no Twitter, no Instagram, também no Facebook. E pode buscar o OAB sempre, também na sua parte física, a fim de tirar qualquer dúvida. E nós da comissão estamos sempre à disposição. A Comissão de Defesa do Consumidor é voltada para a sociedade e estamos sempre à disposição para sanar qualquer dúvida e buscar a solução de eventuais problemas que o consumidor passa. Nós até falamos aqui da situação do município de Itabaiana, que foi justamente esses livros exclusivos. Vamos deixar mais claro para quem está nos assistindo sobre essa situação. Livros exclusivos, a escola vende. Como é que é essa situação? Isso. É permitido pelo MEC que a escola adote um sistema de ensino exclusivo. Não é permitido que ela exija no caso, cobre do consumidor que compre aquele material somente dela, se aquele material for vendido em outros locais, que aí se configura uma venda casada. Se for um acordo entre a editora e a instituição de ensino que somente ela vai poder vender aquele, aí realmente não tem o que se fazer, ela pode fazer essa cobrança. O que não pode é determinar a marca do produto ou do uniforme e do livro. E do livro ela não pode exigir a compra se esse livro for vendido em outro local, em outra livraria. Pronto, então se esse livro ele for vendido então em outro local, pode sim, tá tudo ok. Isso. Né? É o consumidor que escolhe onde ele quer comprar. Agora, se esse livro é vendido e a escola pede exclusividade, ser comprado na escola, aí já não é legal. Não é devido. Então, tá claro aí para o telespectador que pergunta, sempre tem essa dúvida, né, sobre os livros. Exatamente. Né? Então, quais são as outras dicas final aí para essas pessoas que estão eu acho que o consumidor ele deve sempre pesquisar, né, fazer uma pesquisa de campo, buscando o melhor preço e sempre perguntar, que é um dever do consumidor também, o dever de honestidade, de perguntar de a fundo para sanar todas as dúvidas e não cair em nenhuma medida abusiva aí por conta dos fornecedores. Além dessa situação, Flávio, quais são as outras dúvidas do consumidor que vocês estão sempre recebendo lá?
Veja, no geral mesmo. De modo geral, a gente recebe muitas denúncias, né? Tivemos as ações com relação à passagem aérea, que é uma coisa que ainda não está muito definido, né? A própria ANAC baixou uma resolução determinando a cobrança das bagagens e com a intenção de diminuir as passagens, ficou claro que a passagem não diminuiu, então o consumidor foi lesado nesse sentido. Tem a questão da banalização do dano moral, e aí já voltando para a parte mais judicial, que acabou desanimando um pouco o consumidor de buscar os seus direitos, e a gente produziu um trabalho nacional, foi destaque nacional, na OAB Nacional, nesse sentido de conscientizar, né, tanto o consumidor como o Poder Judiciário de que o consumidor é um cidadão de direitos, então ele deve ter o seu direito sempre resguardado. Com certeza, são os principais. Isso. Teriam outros que vale destacar, que as pessoas devem procurar, né? Isso, assim, qualquer dúvida sempre é interessante buscar pessoas e colegas que tenham conhecimento para sanar essas dúvidas e antes de negociar, de fechar qualquer negócio jurídico, é importante tirar dúvidas com o próprio advogado, com a OAB que está sempre à disposição para qualquer situação, o PROCON estadual e municipal, e é importante sempre estar buscando esses órgãos para ficar livre de dúvidas. Estar atento a contratos também, né? Nós temos aí esses contratos aí com clientes e tudo, vai precisar dar uma olhada, né? É não muito só importante assinar isso, e pronto. não só assinar. Muito obrigada então, Flávio, muito obrigada por sua atenção, por sua entrevista tão esclarecedora para quem está aí de casa. Muito obrigada mesmo. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado.